vai fazer o Enem ou o vestibular? Se você vai fazer o Enem ou o vestibular, então vamos assistir essa aula, beleza? Vem comigo. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e estou aqui para apresentar a primeira aula sobre o meu projeto Filósofos do Enem e do Vestibular. Esse é um projeto voltado para os alunos que vão fazer ou o Enem ou o vestibular de qualquer escola, né? Mas eu sou professor da escola Oswaldo Catalano e Caetano Zamit Mamana, escolas do estado de São Paulo, mas é para qualquer aluno que queira, aluno ou aluna, né? Ou também não precisa ser aluno, basta ter interesse em fazer Enem ou vestibular. Né? Então essa é a primeira aula do projeto e o primeiro filósofo do qual eu vou falar hoje é René Descartes. Descartes vai inaugurar o nosso projeto, porque Descartes é um dos filósofos que é cobrado no Enem ou no vestibular. Né? E para o vídeo não ficar muito longo, que eu não quero fazer vídeos longos, eu vou dividir a aula sobre Descartes em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre as meditações primeira e segunda, porque são dois textos que são cobrados, né, do Descartes no Enem ou no vestibular. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o discurso do método. Certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a meditação primeira. Né? O Descartes começa esse texto da meditação primeira com o princípio da dúvida hiperbólica. O que é esse princípio? O que ele diz? Esse princípio da dúvida hiperbólica do Descartes, que está na meditação primeira, é que todo conhecimento que parecer, que manifestar a menor dúvida, ele será rejeitado como falso. Né? Ele será posto em dúvida. Mas não é dúvida pela dúvida. Ele será posto em dúvida para em seguida ser investigado, ser examinado. Né? Não é a dúvida do cético. É uma dúvida metódica. É uma dúvida que vai ser usada para se chegar a alguma verdade. Né? Então, ele começa com esse princípio da dúvida hiperbólica. Né? Todo conhecimento que apresentar a menor dúvida vai ser rejeitado como falso. Né? Então, a partir desse princípio, ele vai apresentar alguns argumentos. O primeiro argumento que ele apresenta é o argumento do erro dos sentidos. Então veja, como que é esse argumento do erro dos sentidos? Ele fala que os nossos sentidos eles são enganosos, eles nos enganam o tempo todo. É verdade, né? Os nossos sentidos eles têm essa capacidade de enganar o ser humano. Então veja, ele dá um exemplo, por exemplo, do canudo dentro de uma água. Você pega um copo d'água, né, e coloca um canudo dentro desse copo com água. A gente vai ter a sensação de que o canudo é todo torto. Né? Então, esse é um exemplo de como os sentidos eles nos enganam. Né? Então, esse é o argumento do erro dos sentidos. Né? Em seguida, ele apresenta o argumento dos sonhos. Mas antes desse argumento, desse segundo argumento, o Descartes também ele dá um outro exemplo de como os nossos sentidos eles nos enganam. Ele diz assim, ó, a gente
nós podemos andar numa rua escura, né, numa rua assim totalmente escura à noite, e aí a gente olha para frente e percebe que alguma coisa está se mexendo, assim, alguma folha, né? A gente vai ter uma sensação, a gente vai ter um medo de que possa ser alguém tentando nos atacar, nos enganar, etc. Quando na verdade é apenas uma folha de uma árvore se mexendo, né? Isso é uma outra sensação que os nossos sentidos nos levou, né, a ter uma sensação errada do que está acontecendo realmente, né? Então vamos para o segundo argumento, que é o argumento do sonho. Ele diz o seguinte sobre esse argumento: é quase impossível nós diferenciarmos o que acontece quando estamos acordados do que acontece quando estamos dormindo, né? Por exemplo, nós podemos acordar de um pesadelo achando que a gente está caindo num abismo, quando na verdade é apenas uma sensação que eu tive no meu sonho, né? Ou no meu pesadelo. Mas qual é a questão aí? A questão é que os mesmos sentidos que operam quando eu estou acordado, eles também operam quando eu estou dormindo, né? Eles agem, os meus sentidos agem quando eu estou dormindo, né? Outro exemplo que a gente pode mostrar é, por exemplo, eu posso sentir dor quando eu estou dormindo. Eu posso sonhar que alguém me belisca, né? Que alguém me dá um beliscão, ou eu posso sonhar que eu sofri um acidente e nesse acidente eu vou sentir dor, né? Quer dizer, são os sentidos agindo no momento em que eu estou dormindo, né? E são os mesmos sentidos que agem quando eu estou acordado. Mas assim, de um modo geral, a gente, às vezes, nós temos uma sensação de que os mesmos acontecimentos ocorrem quando eu estou acordado ou também quando eu estou dormindo. A gente tem a sensação de que os acontecimentos, os eventos, são muito parecidos, né? As minhas sensações, elas se repetem de maneira muito nítida quando eu estou dormindo ou quando eu estou acordado. Então ele apresenta esse argumento e diz que esse é um argumento do sonho, porque no sonho eu vivencio coisas que vivencio na vigília, quando eu estou acordado, né? Então é muito difícil você diferenciar as coisas que acontecem na vigília e as coisas que acontecem no sonho, quando estou sonhando com alguma coisa. Muito bem. Aí ele parte para mais dois argumentos, só que esses dois argumentos são um pouco diferentes desses dois primeiros argumentos. O primeiro argumento, o argumento do erro dos sentidos, mais o segundo argumento, que é o argumento do sonho, são argumentos que ele chama de naturais, né? Argumentos que me possibilitam pôr as coisas sensíveis sobre dúvida, ou melhor, sob o poder da dúvida, né? Esses dois argumentos. Agora, os dois últimos argumentos que eu vou apresentar agora para vocês
são argumentos que me possibilitam duvidar de coisas que não são sensíveis. Por exemplo, a matemática. Né? Com esses dois argumentos últimos agora que eu vou apresentar, ele também pode colocar a matemática em dúvida. Né? Mas veja, ele não vai colocar exatamente a matemática em dúvida. Por exemplo, ele não vai duvidar de que 2 mais 2 são 4. Né? Mas ele vai duvidar de uma outra coisa que coloca a matemática sob suspeita. Né? Mas vamos lá. O primeiro argumento, que na verdade é o terceiro argumento, é o argumento do Deus enganador. Como que é esse argumento? É o seguinte, o Deus enganador é aquele Deus que nos faz errar, né? Que nos faz, por exemplo, pensar que 2 mais 2 é igual a 4. Mas veja, por que é um Deus enganador? Porque é Ele que coloca na minha cabeça, é Ele que me faz pensar. Não sou eu exatamente que voluntariamente vou, deliberadamente, vou somar. 2 mais 2 é igual a 4. Não. É alguém que está operando na minha cabeça, né? Operando nos meus sentidos, no meu pensamento. Né? Esse é alguém que ele chama de Deus enganador. Por que Deus? Porque é alguém poderoso. Né? Aí, no caso, esse Deus enganador não é exatamente o Deus cristão, mas como é um ser poderoso, ele assemelha esse ser a um Deus. Né? Aí vai um pouco de mitologia, mas acredito que numa questão de vestibular isso não seria levado em conta. Né? O que é levado em conta é apenas o argumento, né, historicamente estudado dentro do pensamento do Descartes. Então veja, é um gênio, é um ser muito poderoso que ele chama de Deus enganador, que me faz pensar que 2 mais 2 é igual a 4. Só que esse Deus enganador, ele tem uma questão que Descartes chama de escrúpulo. Esse Deus enganador, ele tem escrúpulo. Ele tem uma característica, ele é bom. Como ele é bom, ele não vive enganando o tempo todo. Então, quando o ser humano, o sujeito, né, o sujeito da dúvida, que duvidou dos sentidos, que duvidou de tudo, quando esse sujeito se vê diante desse Deus enganador, ele consegue, em algum momento, se livrar dele. Porque esse Deus ele tem uma característica da bondade. Então ele para de enganar o sujeito da dúvida. E aí o sujeito da dúvida consegue somar 2 mais 2 é igual a 4. Sem a interferência desse Deus enganador. Muito bem, então, com esse argumento do Deus enganador, ele consegue colocar em dúvida a matemática, mas não totalmente, por causa da bondade do Deus enganador. Né? Essa questão da bondade é muito importante, porque senão não vem o outro argumento, que é o último argumento. Né? Se esse Deus não for bom, ele não vai parar de enganar o sujeito da dúvida. E aí não precisa de um outro argumento. Não, mas esse Deus ele é bom. Então ele para de enganar. Como ele para de enganar o sujeito da dúvida, então ele vai buscar um outro argumento, um outro ser que não vai ter escrúpulo, que não vai ter bondade. E esse outro ser se chama gênio maligno. Gênio maligno. Qualquer semelhança com a atual situação política do país é mera semelhança. Né? Mas vamos lá.
Então esse gênio maligno, o que, que ele faz? Ele vive o tempo todo colocando na minha cabeça que 2 mais 2 é igual a 4. É ele que está operando na minha cabeça. Né? É ele. Não sou eu voluntariamente. Né? Não é o Adriano voluntariamente. Agora eu vou citar os 2 alunos que inspiraram esse projeto. Não é o Gustavo, né? O Gustavo Gonçalves, do terceiro B, da Escola Oswaldo Catalano, que soma 2 mais 2 igual a 4 voluntariamente. Não. É o gênio maligno que está fazendo Gustavo somar 2 mais 2 igual a 4. Ora, o Gustavo não pode confiar nesse gênio maligno. Né? Ou então, vamos fazer referência à Vitória, que é uma outra aluna que inspirou esse projeto. Veja, não é a Vitória, acho que é Vitória Alves Bezerra, agora eu não estou recordando. Vitória, acho que é isso mesmo. Eu vou até... então veja, não, mas enfim, Vitória é o primeiro nome dela, que é do terceiro H, da Escola Oswaldo Catalano. Veja, não é a Vitória que está somando por ela mesma, sem a interferência de um gênio maligno, né? Malicioso, ardiloso, poderoso. É ele que está colocando na cabeça da Vitória e do Gustavo, para eles dois somarem. Né? 2 mais 2 é igual a 4. Aí o que a Vitória e o Gustavo vão pensar? Eles vão pensar assim, ó, olha, eu não confio nesse gênio maligno. Né? Então, para eles dois não serem enganados, o que eles vão fazer? Eles vão chegar à seguinte conclusão. Bom, como eu não quero ser enganado por esse gênio maligno, como ele não sai da minha cabeça, ele não para de me fazer somar 2 mais 2 igual a 4, o que eu vou fazer? A Vitória diz, eu vou suspender o meu juízo. Eu vou parar de pensar. O Gustavo vai dizer a mesma coisa. Eu vou parar de pensar, né? Que 2 mais 2 é igual a 4. Mas então a Vitória ou o Gustavo vão pensar em outra coisa? Eles vão dizer, não vou pensar mais em nada. Mas em mim? Não vou pensar nem em mim, não. Também não vou pensar em mim. Eu não vou pensar mais no mundo. Eu não vou pensar mais, deixa eu ver, nesse livro aqui, ó, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Eu não vou pensar mais, por exemplo, eu não vou mais ler Descartes. Ó. Eu estou lendo aqui, eu estou aqui com o discurso do método, com as meditações metafísicas, né? Eu não vou mais pensar em nada. Eu não vou mais, sei lá, não vou mais pensar no celular, em mais absolutamente nada. Eu suspendi o meu juízo sobre o mundo, sobre tudo. A minha crença, eu acreditava em Deus, eu acreditava na minha mãe, no meu pai, em mim. Pronto. Não penso mais em absolutamente nada. É assim que acaba a primeira meditação. O mundo não existe mais. A meditação, a primeira meditação de Descartes é assim que acaba. E esse vídeo já está em 19 minutos, em 20 minutos. Eu comecei esse vídeo dizendo que ia dar uma aula sobre a meditação, as 2 meditações. E eu chego à conclusão de que não dá. Vamos parar por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo, uma outra aula, falando sobre a segunda meditação. Mas que fique claro, essa primeira meditação do René Descartes, que cai no Enem e que cai no vestibular, ela termina exatamente assim. Descartes,
resolve, Descartes não, o sujeito da dúvida, que começou duvidando dos sentidos, né, que disse que os sentidos nos enganam, depois ele foi para o sonho, depois ele falou de um Deus, de um tal de Deus enganador que me engana. Como o Deus enganador ele para de enganar, ele foi para esse gênio maligno. Como o gênio maligno não para de enganar, então ele termina o texto da primeira meditação dizendo: nada mais existe. Nada, absolutamente nada. Eu fecho meus olhos, suspendo meu juízo, não penso mais em nada. Absolutamente nada. Eu entro. Se eu comecei o texto duvidando de tudo, agora eu estou nas trevas da dúvida. Pronto. Parou aqui a aula. Paramos na dúvida total. No próximo vídeo, vamos ver como que ele sai dessa dúvida. Na tua opinião, aluno e aluna, pai de aluno, mãe de aluna, qualquer pessoa, como descreve aqui embaixo, na tua opinião, como que ele sai dessa dúvida, né? Como? Diga aí embaixo que eu vou responder.